Vamos fazer uma leitura responsiva. Você que trouxe a Bíblia aí, você que não trouxe pode acompanhar aqui pelo Data Show. O título aqui é A Vinda do Reino de Deus. Vamos fazer a leitura. Eu vou ler os números, casos pares, né? E vocês os ímpares. Todo mundo encontrou? Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Porque assim como o relâmpago que se resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lembre-se da mulher de Ló. (34), não é isso? Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e outra será deixada. (37). Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém, meus irmãos? Deus, eu quero agradecer por essa oportunidade. Quero pedir ao Senhor que nessa noite, Pai, fala o nosso coração. Estamos vivendo os últimos dias. Sabemos que a Tua vinda está mais próxima do que antes. Que nós possamos nos preparar para ter encontro com o Senhor. Esse é o meu desejo. O Senhor me chamou, entreguei minha vida para Ti, para mim morar no céu. Esse é o meu maior desejo, um dia estar com o Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que nessa noite, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esteja preparado. Jesus voltará e não tardará. Amém, igreja? Estejamos preparados. Jesus voltará e não tardará. Todas as profecias acerca da primeira vinda de Jesus, acerca do nascimento de Jesus, acerca da morte e ressurreição de Jesus, se cumpriram literalmente no dia determinado pelo Senhor. Todas as profecias em relação à primeira vinda de Jesus se cumpriram.
assim será também em relação à sua segunda vinda. Todas as profecias vão se cumprir. Está se cumprindo e vai se cumprir até que ele venha. Por isso nós devemos estar preparados. Os fariseus aqui interrogaram, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre o tempo da chegada do reino de Deus. Eles estavam esperando a chegada de um reino terreno, de um reino visível, no qual os judeus iam ocupar, vamos dizer assim, um primeiro lugar. Essa era a pergunta, essa pergunta que os fariseus fizeram, deu a Jesus a oportunidade de ensinar para eles e para os discípulos a respeito do reino de Deus e a respeito da segunda vinda de Cristo. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência. Vou repetir. O reino de Deus não vem com visível aparência. Veja o versículo 21 e 22. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Glória a Deus. O reino de Deus é diferente de qualquer reino que possa existir. O reino de Deus, ele não tem uma estrutura governamental, vamos dizer assim, com palácios, com casas, com leis. Não tem um aparato, vamos dizer assim, militar ou de aparência. Por isso, não pode ser identificado geograficamente. Está ali ou está aqui. O reino de Deus é uma realidade espiritual e invisível. Como o texto diz, está aqui nessa noite. Ele está entre nós e dentro de nós. Ou seja, onde estiver uma pessoa que submete à vontade do Senhor, onde estiver uma pessoa que se rendeu ao senhorio de Cristo, que entregou a vida para Jesus verdadeiramente, que foi selada com o Espírito Santo, ali está o reino de Deus. Por isso ele diz, está entre vocês. E está aqui nessa noite, está aqui na minha vida e na sua vida. Você que tomou essa decisão. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. A segunda verdade que eu quero compartilhar é que a segunda vinda de Cristo será repentina. Não é secreta, é repentina. Veja comigo versículos 22 a 25, acompanhe comigo aí. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saia, nem siga essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Então a segunda vinda de Cristo aqui, ela será repentina. Jesus agora se volta novamente para os seus discípulos, a fim de ensiná-lo que antes da sua gloriosa vinda, antes de Jesus vir, ele precisa padecer muitas coisas. E foi isso que aconteceu. Jesus sofreu. E ele foi rejeitado por todos os discípulos. Ainda hoje ele é rejeitado.
Aquela geração rejeitou Jesus. Ele padeceu muitas coisas, como diz o versículo 25. Então, também haveria um tempo de chegar em que seus discípulos, os seus seguidores também passariam por momentos difíceis. Nós estamos aprendendo, através do nosso pastor, na carta aos Hebreus. E o contexto ali é de perseguição. Os discípulos também passaram dias difíceis, dia de opressão, dia de perseguição. Nesse tempo eles estariam ansiosos para contemplar, como diz o texto. Também nesse tempo de tribulação surgiriam o quê? Falsos mestres, apontando também para um falso Cristo, dizendo, e dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saia e nem siga essa gente. Em vez de dar ouvidos a essas falsas, assim, esses falsos profetas, esses falsos messias, seus discípulos deveriam estar atentos para o caráter repetindo da sua volta. Porque o texto diz que será como relâmpago, rápido. Por que que diz dessa forma? Nós devemos estar preparados. Nós devemos arrumar a nossa casa. Como é que você está? Eu não sei como você terminou 2022 e entrou 2023. Eu terminei analisando a minha vida. Assim como o relâmpago brilha e o céu de uma extremidade à outra, assim será a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo será segura, mas ela é desconhecida. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que ele virá. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que ele vai vir. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra vai se cumprir. Ele virá. E eu falei com ele hoje, ele falou que está chegando. Aonde? Aqui. Será repentino. Ele virá inesperadamente, repentinamente. Por isso, irmão, nós temos que traçar meio de organizar a nossa vida. Você que está aqui nessa noite, você que talvez seja um visitante, que ainda não teve encontro com Jesus, busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque o ciclo está se fechando. Os sinais estão acontecendo aí. E não dá tempo para se preparar na última hora. Não dá. Devemos estar prontos, como se Jesus viesse amanhã. A terceira verdade é que a segunda vinda de Cristo acontecerá num tempo de descuido espiritual. Vou repetir. A segunda vinda de Cristo acontecerá num tempo de descuido espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? A gente olha para o versículo 26 até o 30, dizendo assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, palavra de Jesus, será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia naquela época? Olha só, como hoje, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, uma geração depois. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Interessante que, falando com o pastor Marquinhos, a Bíblia de Jesus também era o Antigo Testamento. Jesus compara aqui a sua volta aos dias de Noé.
E aos dias de Ló, duas catástrofes aconteceram. O dilúvio, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Essas duas gerações foram alertadas antecipadamente. Deus levantou Noé. Noé pregou aquelas pessoas que estavam presas ali durante 120 anos. Pregou no Espírito de Cristo. As pessoas tudo presas ali. Mas eles não deram ouvido. A gente sabe que apenas 8 pessoas entraram naquela arca. Mas Noé pregou. Noé para mim é um exemplo de missionário. Quando eu estou desanimado. Quando às vezes eu fico assim, quando você prega, evangeliza, convida, dá folheto, faz um monte de coisa, as pessoas não querem, visita, canta, faz um monte de coisa e as pessoas parecem que... E aí eu olho para Noé. Noé pregou 120 anos. Só a família dele foi salva. Mas ele pregou. Então, essa geração foram alertada. Mas ambas continuaram as suas vidas sem dar atenção ao alerta do juízo. Hoje estamos vendo assim. Muitas pessoas e muitas igrejas nem pregam mais sobre escatologia. Tem muitos pastores que têm até medo de falar. Eu sei que é um assunto complexo, difícil. Eu não sei muito, mas é um assunto que eu gosto mais na Bíblia. Falar sobre a vinda de Jesus. Em 2023, eu vou falar muito, já vou começando agora. Sobre a vinda de Jesus. Em primeiro lugar para mim. Essa geração foi alertada, irmão. E Deus está nos alertando aqui. Arruma a tua vida, arruma a tua casa. Prepara para ir te contar com teu Deus. Jesus morreu por mim e por você. Mas a gente está que nem o povo lá daquela geração. Ele estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Já os habitantes de Sodoma e Gomorra continuaram a mesma coisa, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando. O que me chama a atenção, que não há nada de errado nessas coisas aqui. Comprar, vender, são coisas normais. A gente está trabalhando, você que tem o seu comércio, você que está ali, você que tem a sua loja, você está trabalhando. Mas às vezes a gente só vive por essas coisas. Esses dias eu me peguei pensando sobre isso, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra. Porque hoje eu trabalho na obra do Senhor, em primeiro lugar. E aí eu comecei a trabalhar para mim. E aí de repente eu disse, eu tenho que ter cuidado. Senão eu vou gastar mais tempo para mim do que nas coisas do reino. Você tem que analisar, senão você fica aqui se esfriando, irmão, pecando, colocando Deus em segundo lugar. Não é pecado comer, beber, comprar. Mas se a gente viver só para essas coisas, o problema dessas pessoas é que fizeram investimento na vida terrena e nenhum investimento na vida espiritual. Eles investiram apenas aqui. A pergunta é, como é que você está espiritualmente? Como é que você está com o Senhor? Qual é os seus desejos em relação à sua vida? Não é em relação à vida. Como é que você, o que você tem feito? Estivemos aqui sexta-feira passada no jardim de oração. E a minha oração foi o seguinte. Eu só quero uma coisa nesse ano. E eu sei. Uma coisa que está ardendo no meu coração. Eu disse, Deus, eu quero apenas ser usado pelo Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu vou me esvaziar de mim mesmo. E eu quero pregar a tua palavra. Desde novembro que eu não tinha ido para a praça ou para a rua. E quando foi ontem, no sábado, eu estava ali. Eu não posso parar. Então, às vezes nós estamos investindo só na nossa vida terrena. Colocamos as bênçãos de Deus no lugar do Deus das bênçãos. Não é errado você trabalhar, trabalhamos sim, nós temos que cuidar das nossas coisas. Mas nós temos que se preparar para se encontrar com Ele.
Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas, 5 estavam preparados, 5 não estavam. Aqui essa geração transformaram as bênçãos de Deus na única razão para viver e se esqueceram de Deus. Eles só pensavam em comprar, em edificar, em construir, em fazer financiamento, e muita coisa. Ele estava ajuntando tesouro na terra, vai se esquecer de ajuntar tesouro no céu, irmão. Quando a trombeta tocar, você não vai levar nada. Não estou dizendo para você não juntar nada, mas a gente tem que saber e se preparar que Jesus está vindo aí. Eles se esqueceram de Deus. Assim estará o mundo quando Jesus voltar. Descuido espiritual. Muitas pessoas não têm mais nem esperança. Muitas igrejas até já estão apostatando da fé. Muitos pastores. Muitos crentes. Irmãos, eu tenho 17 anos que sirvo ao Senhor. Fora alguns anos que eu não conto, que eu não era batizado. Vamos dizer que tem 20. Quando eu comecei na caminhada com Cristo, eu vi muitas pessoas pregando o evangelho. Hoje eu encontro muitas pessoas aí, tá nem aí. Não, Jesus não vem mais não, vem não. Se ele não vier, você pode ir para ele. É duas possibilidades, ou ele vai vir, com certeza ele vai vir, ou a gente vai. Temos que estar atentos. Estava lá na Serra ontem, nós estamos falando sobre o novo nascimento. E eu falei o seguinte: nós estamos em 2023, você vê as pessoas falando assim: não, esse ano vai ser o ano do sucesso, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou fazer um monte de coisa, esse ano... Aí começa a falar, eu falei assim, as pessoas não pensaram assim não? Será que esse ano for o ano de eu morrer? Você pensou nisso? Não, irmão, estou falando sério, irmão. Se 2023 for o ano de Giliardo partir para o Senhor, não sabe. Como diz o pastor, não sabe se a gente desce daqui. Então a gente precisa... Eu não estou mandando você se preocupar com a moto, eu não me preocupo não. Mas se prepare para se encontrar com o Senhor. As pessoas estarão pensando apenas em seus interesses imediatos e terrenos, e não fazendo nenhuma provisão para a vida espiritual. Nenhuma provisão. A gente muitas vezes não tem mais tempo para orar, para buscar como antes. As pessoas estão sedentas de Deus, mas a gente está vazio. A gente encontra pessoas presas e a gente vazio. A gente até quer ir. Está igual aquele jovem que seguia Jesus coberto com lençol. Despreparado. Por isso nós devemos estar preparados. O dia do Senhor nos apanhará de surpresa. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas Ele falou que vem e Ele é fiel. Ele é fiel. A quarta lição que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: a segunda vinda de Cristo será inescapável. Será inescapável. Veja comigo o versículo 31, olha só. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Jesus ilustra aqui a realidade da segunda vinda com um fato histórico que brevemente aconteceria. E foi no ano 70, a invasão de Jerusalém no ano 70. Depois de Cristo. Quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, a cidade ficou devastada. O templo era um templo mais bonito da época. Muro de ouro, de mármore, bordejado de ouro. Um templo maravilhoso, vamos dizer assim. Jesus falou assim, ó, o discípulo fica assim, admirado. Jesus falou assim, ó, não ficará aqui pedra sobre pedra. Aproximadamente 30 anos depois,
Tito invadiu Jerusalém. O templo foi arrastado, incendiado, os muros foram quebrados, o povo que não foi passado a fio da espada acabou disperso pelo mundo. Aquele fato aconteceu. Jesus usa esse fato que aconteceria, que aconteceu para nós, em relação também ao fim, a sua segunda vinda. Nesse dia era impossível pensar em resgatar algo de valor dentro de casa. Quando o general invadiu Jerusalém, não dava tempo, eu vou lá em casa pegar o meu carro, eu vou pegar o meu cartão de crédito. Quem estava no terraço, não dava para descer. O cerco de Roma tornou-se inescapável. O povo foi trucidado. Mulheres foram espadas, as pessoas mataram-se. Mulheres grávidas ali. Assim também será na segunda vinda de Cristo. Naquele dia as pessoas devem prestar toda a sua atenção no Filho do Homem e não nos seus bens materiais. E Jesus alertou: não vai ficar nada aqui, pedra sobre pedra. E aconteceu. O interessante é que aconteceu. Assim também vai acontecer quando Jesus vier. Vai acontecer. Eles não escaparão. Quando Jesus vier na sua segunda vida, ninguém vai escapar, irmão. Não dá para se esconder do Senhor. Noutra mensagem, com certeza, se ano tiver oportunidade, vou falar sobre isso de novo. A gente vai ver também, irmão. Não escaparão. Nenhuma caverna conseguirá esconder as pessoas daquele que virá, com grande poder e glória. Nem mesmo a morte poderá servir de escape naquele dia, diz o Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. E houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrolava. Então todos os homens e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é e quem poderá subsistir? Não dá para esconder dele. Naquele dia o texto diz claro: ricos, grandes, poderosos. Por isso, irmãos, você pode fazer investimento nessa terra, mas não esqueça de fazer investimento na sua vida espiritual. Não esqueça, o mais importante é a sua vida espiritual. Eu falei lá na Serra do Moraes ontem. Eu disse o seguinte: eu vim para esse lugar aqui para trazer para vocês o que vocês não têm. Vou falar aqui, ó. Vocês têm dinheiro, vocês têm carro, vocês. Agora, a maioria não tem Jesus. Eu disse lá, eu ando lá em várias casas, você chega, tem casa que tem 2, 3 tratores. Mas você fala, eles não querem. Eu digo, eu vim aqui nessa serra para trazer Jesus. E eu vim dizer para você também nessa noite: não esqueça de investir na sua vida espiritual. Se prepare. Não perca a perspectiva de que Jesus vai voltar. Viva
atento. Eu sei que tem gente que não gosta, não gosta de mensagem sobre a vinda de Jesus. Nós temos que estar atentos. É uma das mensagens mais importantes. Deve ser pregada nas igrejas. A segunda vinda de Cristo. Em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo será inútil. Melhor, será inútil a um falso compromisso. Vou repetir. A segunda vinda de Cristo será inútil a um falso compromisso. Se você não tiver nenhum compromisso com o Senhor, por exemplo, veja o versículo 32 e 33, olha só. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder, esse a salvará. Olha só. A segunda vinda de Cristo será inútil para aquelas pessoas que não têm compromisso. Há um falso compromisso. Jesus ordena, palavra de Jesus, lembre-se da mulher de Ló. É um versículo muito forte. Da outra mensagem, quando eu estava estudando ele. A mulher de Ló avançou bastante em sua confissão religiosa. Porque ela era esposa de um homem justo. Por meio de Ló, ela estava ligada a Abraão, que é o pai da fé. Juntamente com seu marido, ela fugiu de Sodoma no dia da destruição. Mas a mulher de Ló deixou seu coração em Sodoma e desobedeceu a ordem do anjo, quando diz assim: não olhe para trás. Imediatamente ela foi morta, e o texto diz que ela se transformou-se numa estátua de sal. O olhar para trás da mulher de Ló parecia ser insignificante. Ela só olhou assim. Mas revela a sua desobediência interior. Porque o mandamento foi claro: não olhe para trás. E eu vou dizer para você agora, como Jesus disse para aquele povo, estou dizendo para mim e para você: não olhe para trás. A mulher de Ló recusou-se a obedecer a este mandamento. Ao olhar para trás, ela mostrou a sua incredulidade e a sua soberba. Ela parecia duvidar que Deus fosse realmente destruir Sodoma e Gomorra. Parecia não acreditar que Deus estava falando sério. Os avisos de Deus são sérios, irmão, e devem ser obedecidos. É aquele olhar, parece ser insignificante, como eu disse, mas revela o amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Ela amava o mundo. Por isso que, vamos já falar na outra parte, vai estar dois no canto, vai estar um marido e a mulher. Ser levado um deixar do outro. Olha só. Olha o que aconteceu aqui. Ló saiu e a mulher ficou. Por quê? Porque o coração dela estava onde? Lá no mundo. Seu coração estava em Sodoma, embora o seu corpo estivesse fora da cidade. Ela havia deixado as suas paixões para trás ao fugir do seu lar. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde ela estava, onde estava o seu tesouro. Estava lá em Sodoma. Este foi o ponto crucial do seu pecado. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela amou o mundo. O que é que a Bíblia diz lá em Tiago 4,4? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se a gente amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está na gente.
Na verdade, a mulher de Ló nunca abandonou o mundo. Quantas pessoas estão na igreja, mas nunca abandonaram o mundo? Por isso que, quando Jesus vier, vai ser um dia do Senhor, um dia de lamento. Ela não abandonou o mundo, a mulher de Ló. O mundanismo prendia a sua alma. Ainda hoje, como eu disse, muitas pessoas, muitos crentes estão como essa mulher, amando o mundo. E se a gente estiver amando o mundo, as coisas do mundo, a gente gastar mais tempo, quando Jesus vier, a gente vai ficar como a mulher de Ló. É ficar. Jesus, porém, é enfático aqui, ao dizer que ganhar a vida amando o mundo é perdê-la. E perder a vida na perspectiva do mundo é ganhar. Por isso, a palavra aqui é da mulher de Ló: não olhe para trás. Não podemos nos apegar a nada. Como Paulo disse, olhemos para as coisas lá do alto. A mulher de Ló, ela é um exemplo daquelas pessoas que estão na igreja, mas que ainda estão amando o mundo. Quem é que você tem amado mais? O mundo ou o Senhor? Sexto lugar, a segunda vinda de Cristo, haverá apenas dois grupos de pessoas. Melhor, na segunda vinda de Cristo haverá apenas dois grupos de pessoas. Veja comigo o versículo 34 e 36. Já terminando. Diga a vocês que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada e outra deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Olha só. Quando Jesus vier, só vai ter dois grupos de pessoas. Esses dois grupos aqui são formados por aqueles que serão tomados, vamos dizer assim, no arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus. E aqueles que ficarem, eles ficarão para o juízo, para a condenação. Porque a gente não tem segunda chance. Esteja preparado, porque quando o Senhor vier, não tem mais nenhuma chance não. Quem ficar, vai ficar para o juízo. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentro. Dois grupos de pessoas. Nem mesmo na intimidade física que nós vemos aqui, dois na mesma cama. Aí você está aqui, você é crente, você é a esposa crente e o marido não é. Aí às vezes é ao contrário, o marido é, a mulher não é. Às vezes é ao contrário, os filhos é, a esposa não é. Naquele dia vai ser um dia. E o interessante é que o texto fala que é o dia do Senhor. Os dispensacionalistas pensam que é secretamente. Nós estamos aqui, me perdoe, mas não consigo enxergar. Nós devemos estar atentos. Então vai ser o dia do Senhor. Então vai ser um dia normal. A gente acorda bem cedo, né? Pega o celular, ó, Instagram, né? Posta alguma coisa,
saindo para o trabalho. Dia normal. Às vezes, ele vai vir. Nem mesmo a sociedade de trabalho, porque aqui diz assim, 2 mulheres juntas, moendo, e 2 homens no campo. Pode impedir essa separação. O mundo hoje está dividido entre ricos e pobres, doutores e iletrados, e grandes e pequenos. Mas a verdadeira divisão é outra. Qual? Os que estão salvos e os que estão condenados. Essa é a divisão, aquilo que o pastor costuma falar. Os que têm a marca de Cristo, que é a fé, e os que têm a marca da besta, que é a incredulidade. Esses 2 grupos. Os que estão preparados para se encontrar com Deus, e aqueles que vão ficar para ser condenado. Digno de nota esse fato aqui, de acordo com, por exemplo, na segunda vinda de Cristo, vai acontecer para uns de dia e para outros de noite. E você pega, por que vai acontecer? Possivelmente, quem estiver lá na China, eu botei no Google para me ver o fuso horário, né? Lá já é de noite. Eu não estava olhando nessa noite. Ou de dia. Então, o texto fala assim no versículo 34. Digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Um será tomado, outro será levado. Aqui estava de noite. E outro de dia, no versículo 36. Digo que 2 estarão no campo. Daqui nós, quando Jesus vier, para uns vai ser de dia e para outros vai ser de noite. Porque quando ele vier, vai ser no mundo todo. Eu não sei explicar direitinho, mas o texto fala assim, quando ele vier, é melhor ficar com o texto diz, todo olho verá. Como o texto diz, todo olho verá. Só isso que eu sei dizer. Aí você perguntar da longa, quem sabe explicar. Todo olho verá. Quem estiver lá na China que for de dia, vai. Quem estiver aqui no Brasil, quem estiver preparado. Então quando Jesus voltar, por causa do fuso horário, será dia para uns e noite para outros. E devemos estar preparados. E para mim terminar, a última lição é essa. Na segunda vinda de Cristo, não haverá mais tempo para se preparar. Versículo 37. Então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quando Jesus vier, não dá mais tempo para a gente se preparar. Temos que estar preparados. Todos os dias, irmão. Não guarde mágoa. Perdoe. Você pecar como o irmão aí torou aqui no Isaías 50. Ele disse, Deus não escuta a oração, né? Nós temos que arrumar isso aqui. Porque não vai dar mais tempo. Se você olhar para as mulheres lá, que eu acabei de falar, de 5 virgens, ela estava preparada, tem azeite, mas do tudo. Aqui Jesus fala assim, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Possivelmente Jesus aqui está usando um ditado popular. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que significa? Onde estiver os espiritualmente mortos, ali haverá julgamento. Onde estiver aqueles que estão mortos, aqueles que não foram salvos, aqueles que não nasceram de novo, ali haverá juízo. Por isso Jesus falou aqui. Por isso ainda dá tempo. Nós estamos olhando para o que está acontecendo no mundo. E principalmente no Brasil.
Deus, Ele vai despertar a igreja dele no Brasil. Muitas coisas vão acontecer e a gente... As situações vão piorar. Porque a Bíblia diz isso. O mundo vai ficando cada dia pior e o Brasil vai ficar cada dia mais pior. Mas a igreja tem que cada dia ficar firme. Nós não podemos se esfriar na fé. Uma das orações que eu fiz na minha vida, que eu nunca me esqueço, eu me lembro quase todos os dias, irmão. Eu não sei porque tem oração que eu não me esqueço. É essa daqui. Eu me lembro o dia que eu orei, a hora, 3 horas da tarde. Eu disse: Deus, nunca me deixe ficar no meio dos esfriados, porque a tua palavra está dizendo aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você tem que se preparar, porque a iniquidade está aumentando cada dia mais. 7 horas da manhã eu fui lá no granjeiro, caçando lá um lugar para me botar a minha caixa. Estava lá 2 meninas, aproximadamente 12 a 13 anos, namorando, ar livre. E assim, Jesus está voltando. Deixa eu ligar minha caixa ligeiro. Deixa eu ligar minha caixa e falar para esse povo. As coisas estão ficando pior. Se a gente não cuidar dos nossos filhos, estão sendo influenciados. O pecado está aumentando, irmão. Até nós. Então a gente precisa se preparar. A geração terrível aí, ó. Esse ano eu vou me dedicar a pregar o Evangelho. Mais ainda, que eu sempre preguei. Alertar. A falar sobre a vida de Jesus. A falar sobre o céu, né, irmão? Quem vai morar no céu? A falar sobre o inferno. Não vamos morar lá, não. Temos que alertar. Estava ali na feira, aqui na feirinha, e eu terminei e comecei a soltar uma música, comecei a entregar os folhetos. Eu pedi uns folhetos, né, do Jesus Transforma. Esse dia eu pedi um bocado lá na convenção lá. Eu comecei a entregar aqueles folhetos, tinha gente assim: o que é isso? Eu disse: uma mensagem de Jesus, Jesus transforma a sua vida, tá? Quero não. Mas eu tenho que alertar. Você precisa se preparar para se encontrar com o Senhor. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de leitura? Não se preocupe com muitas coisas, se preocupe com a sua vida espiritual, com a sua intimidade com o Senhor. As pessoas muitas vezes eles estão se esquecendo de Deus. E se esquece que, como nós vimos aqui, a vida do Senhor vai ser rápida. No texto das 10 virgens, 5 estavam com azeite e 5 não estavam. Na hora elas vão comprar. Quando elas chegaram, a porta estava fechada. A porta está aberta. A porta da graça está aberta. Mas quando ele vier, a porta será fechada. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Queria orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Deus. O Senhor inspirou esse texto, deixando essas histórias, relembrando a história de Noé, a história de Ló, a mulher de Ló, todos esses sinais. Como aconteceu, nós vemos o fato bíblico aqui, literalmente escrito que aconteceu. O Senhor mandou Noé para a arca, ele fez, e aconteceu como o Senhor disse, ó Pai. O Senhor disse que também será assim na sua vinda, Pai.
que aquela geração não deu ouvido, Pai. Mas hoje Noé já passou. Hoje estamos aqui, Pai, também pregando no Espírito de Cristo, no poder de Cristo, Pai. Que essa geração de hoje, Araripina, que a primeira igreja batista, nós possamos pregar a Tua palavra, a tempo e fora de tempo, Pai. Nós possamos alertar as pessoas, e que a Tua igreja está aqui reunida nessa noite, eles se lembrem que Jesus vai vir. Nós não possamos se esquecer dessa promessa, Pai, que o Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, um povo santo, um povo preparado, um povo que foi selado, meu Deus. Deus amado, que se há alguém nessa noite aqui, que olha para a sua vida espiritual, e ela não tem cuidado, não tem buscado como deve buscar, talvez tenha se embaraçado em algumas coisas, tenha pecado, Deus perdoa essa pessoa, perdoa cada um de nós, Pai, que erramos. Nos ajuda, Pai, a nós vivemos na expectativa que o Senhor virá, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque essas palavras que eu tenho pregado, elas fazem parte da minha vida, elas que me alimentam todos os dias para manter a minha vida acesa, o meu coração aquecido, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de que um dia eu conheci o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu te agradeço, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. E eu queria terminar com uma música. Amém, meus irmãos? Você quer, Jamile, me ajudar? Esse está aqui, tá? Toca uma música aqui. Tá bem alto, hein? Isso. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Fica de pé. Pois eu sei há um lugar que estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera.
estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Nós queremos que o Senhor virá, Deus. Nos ajuda, Deus, a nós estarmos nessa noite aqui, ouvindo a Tua voz, entoando louvor ao Senhor. Sabemos que é isso que vamos fazer lá no céu. Nós vamos entoar louvores. Jesus virá, e nos quatro ventos da terra, aqueles que foram selados, comprados, marcados com o sangue do Cordeiro, o Senhor vai levar. Veja a multidão subindo, ouço um coro celestial. O céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas. Nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar.
O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Louvado seja Deus. E eu não posso sair daqui nessa noite sem fazer um convite para você. Se tiver alguém aqui nessa noite, assim, eu queria ir. Quando Jesus vier, eu quero morar com Ele. Se você está aqui, você não teve encontro com Jesus ainda, Ele te chama hoje. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver, levante uma das suas mãos. Assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém nessa noite, nós iremos orar. E o seu nome vai ser confirmado no livro da vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Então que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e passo agora aos irmãos concluir o culto. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar, hein? Agradecemos ao nosso Deus mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Esperamos que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que ouviu a sua palavra e que essa realmente seja a nossa preocupação maior, né? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo andar dos dias a gente sabe que está muito próximo. Que Deus nos abençoe. A Primeira Igreja Batista aqui em Araripina agradece a todos os visitantes, todos os irmãos que nos visitaram nesta noite. E queremos dizer a vocês que sempre que estiverem por Araripina, que por aqui passarem, esta é a sua igreja. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a semana de cada um. Que Ele esteja na direção de nossas vidas durante todos os dias. E nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. O irmão Giliardi vai estar ali à frente, cumprimentando a cada um dos irmãos, dos nossos amigos. E boa noite a todos. Que Deus os abençoe.